E o West Ham deu 2 cenários para o Flamengo para liberar Lucas Paquetá. Além disso, tem Flamengo reabrindo conversas por Gabriel Jesus e eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês no vídeo de hoje. Tem o Botafogo falindo de mal a pior e o Flamengo de olho em um jogador deles aí. E a chegada pode até ser facilitada por essa situação toda. O Textor tá sumido e a gente vai trazer todos os detalhes aqui. Tem o planejamento do Carioca que tá definido e tem jornalista querendo aparecer falando de Paquetá, fazendo umas comparações malucas aí. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha Flamengo que treina hoje e se prepara para a partida desse fim de semana contra o Fluminense. Flamengo que já tomou uma decisão sobre o planejamento aí do restante do Carioca. E muito por conta da rodada dessa quinta-feira que foi péssima para o Flamengo, com alguns resultados aí que fizeram o time voltar para as 2 posições finais ali do grupo que levam para o quadrangular de rebaixamento, mas até por isso também o Flamengo já tomou uma decisão de manter o elenco principal para essa partida contra o Fluminense, mas não só para ela, também para o restante do Carioca. O Flamengo pega o Fluminense agora nesse domingo, dia 25, e depois tem o jogo contra o São Paulo no dia 28 e encerra a participação no Carioca contra o Sampaio Corrêa no dia 7 de fevereiro só, porque vai ter esse período entre os dois últimos jogos por conta da final da Supercopa do Brasil e também vai ter ainda antes do último jogo da primeira fase do Carioca, Flamengo e Inter no dia 4 de fevereiro. Mas o Flamengo tomou essa decisão aí e planejamento definido para o próximo jogo, para o restante do Carioca. O Flamengo joga com os profissionais contra o Fluminense, mas pode ser que dê minutos aí para alguns outros jogadores, lembrando que tem alguns jogadores ainda que estão fora por conta aí da parte física, Danilo, De La Cruz, Jorginho, Arrascaeta ainda não estão disponíveis, os casos vão ser avaliados, mas a ideia é que eles estejam mais inteiros e à disposição mais à frente, né? Deve ter aí um controle de minutos, Andrew pode estrear contra o Fluminense e Léo Ortiz pode ser titular, já que o Léo Pereira foi nessa última partida. Deve ter um certo rodízio aí, mas o Flamengo ele não pode dar mole, não pode correr risco ali de ficar naquele quadrangular, porque senão é até pior, até pela quantidade de jogos no final aí, não é interessante para o Flamengo. Mudando de assunto, teve uma postagem no Twitter do Flamengo ontem que agitou a galera. Eles publicaram uma imagem ali de um diálogo de saudade e falando sobre Maracanã, e aí a legenda tava lá: poucas coisas na vida são melhores do que voltar para casa. E aí isso já foi suficiente para incendiar os torcedores, todo mundo falando de Paquetá, pedindo o anúncio oficial e tudo mais. Então o Flamengo de vez em quando tá soltando umas pistas aí. A ideia geral do flamenguista é que de repente a galera lá internamente está sabendo de alguma coisa a mais que a gente não saiba, pode ser que já tenha algum tipo de acerto e a gente ainda não ficou sabendo, mas temos novidades importantes aí sobre o caso Paquetá, sobre os 2 caminhos que o West Ham está dando, as 2 possibilidades de liberação,
e a gente vai trazer já já aqui para vocês. Mudando de novo de assunto, o Flamengo está entre os 30 clubes mais ricos do mundo, segundo o levantamento do Football Money League 2025 da empresa Deloitte. O rubro-negro está na 29ª colocação do ranking e é o único não europeu presente aí nessa lista. Na edição mais recente do estudo, anunciada ontem, o Flamengo registrou uma receita estimada em 202,7 milhões de euros, em torno de 1,26 bilhão na cotação atual na temporada 23-24. Ou seja, quando isso for atualizado para o ano que vem, é bem provável que o Flamengo suba consideravelmente nessa lista, porque o Flamengo faturou mais de 2 bi na temporada 24-25. Então, podemos ter aí uma grande evolução aí na próxima parcial do ano que vem. E aí o ranking, Real Madrid lidera com 1,1 bilhão de euros, tá? Isso aí já deve passar dos 7, 8 bi de reais. Barcelona em segundo com 974, Bayern de Munique com 860, Paris Saint-Germain com 837, Liverpool 836, City 829, por aí vai. Todo mundo com muita grana lá em cima. Mas, como eu falei, isso aí pode mudar pro Flamengo, pode subir bastante, pode chegar ali. Vamos ver. Se o Flamengo vai para 2 bi, deve ser mais ou menos o dobro do que tá hoje. 202, se o Flamengo vai para 404, ele já pula ali para 16º, 15º, por ali brigando com Milan e Juventus. Sensacional a marca que o Flamengo está registrando. Ninguém de fora da Europa tá ali, mas o Flamengo entrou. E se você parar para pensar, até os da Arábia estão fora. Mas é porque essa grana toda que vem da Arábia normalmente é de aporte pontual para contratação do jogador, para pagar salário, mas não a receita de entrada nos clubes, e é isso que está sendo medido aí por esse estudo. Então, o Flamengo segue crescendo demais no cenário mundial, e esse é o foco agora do Flamengo, é focar nesses torneios internacionais e não só Libertadores, o Flamengo focando aí nos torneios mundiais, e é esse o foco do Flamengo, cada vez mais expandir sua marca mundialmente, uma marca sensacional aí que o Flamengo atinge. Mudando de assunto, antes da gente ir pro mercado da bola, tem que falar, né, cara? E eu sempre levantei essa bola aqui, na época principalmente que estava tendo aquela polêmica com ele, com Hugo Neneca, ou Hugo Peteca, Hugo Paçoca, porque o gol que ele tomou de falta do Gabigol no canto dele, com a bola em cima dele, ontem, no clássico entre Santos e Corinthians, só reforça o que eu falo. Ele é o cara que faz umas defesas muito difíceis, salva muitos jogos, mas de vez em quando ele toma uns frangos ali inacreditáveis. Corinthians empatou por 1-1 com o Santos, com uma falha do Hugo Neneca num gol de falta ali do Gabigol. Pra você que não viu, vai ver depois do vídeo aqui. Foi um golzinho bem esquisito. O corintiano idolatra muito ele, mas é o que eu sempre falo, você não pode contar 100% com uma homogeneidade, digamos assim, com ele sempre jogando no mesmo nível. Ele não é constante. Enfim, e eu tô falando isso tudo, ele já tá no Corinthians faz tempo e tudo mais, porém, eu não me conformo com ele na seleção brasileira. Apesar de que seria ótimo pro Flamengo se ele estivesse jogando muita bola. Porque ele sendo vendido, o Flamengo leva uma grana alta, o Flamengo ainda tem uma porcentagem grande do Hugo Souza. Então, enfim, tomou um frangaço ontem. E tem outro cara aqui, Oswaldo Pascoal, que a gente já conhece, que de vez em quando gosta de dar umas fanfarronices, falando sobre o Lucas Paquetá. Ele começou dando aquela assopradinha, né? O Paquetá é um ótimo jogador. Se o Flamengo trouxer, vai ser uma contratação extraordinária e tudo mais. Falando muito bem, tudo mais, preparando o terreno. Mas aí ele vem, porém eu acho que o Gerson é muito mais jogador do que ele. Por que ele foi tirar do nada o Gerson da cartola, fazer uma comparação esdrúxula? Porque, primeiro,
que não são posições exatamente iguais. É claro que eles fazem... Algumas das funções que os dois fazem são muito parecidas, mas o Paquetá ele tem uma projeção de carreira, resultados na Europa principalmente, que não tem comparação com o Gerson. Gerson já bateu na Europa sei lá quantas vezes, deu errado sei lá quantas vezes e voltou. É ótimo jogador, ele, na passagem dele pelo Flamengo, foi um ótimo jogador, continua sendo um ótimo jogador, mas não existe parâmetro de comparação dele com o Lucas Paquetá. Paquetá é um cara que é 10 de um time da Premier League, titular, melhor jogador do time. Até pouco antes da polêmica da investigação dele, ele estava pretendido pelo Guardiola, pelo Manchester City, com uma compra que podia chegar na casa dos 90 milhões de euros. E os números dele, o desempenho dele na Europa e a forma com que ele joga, assim, tudo que a gente já viu dele, não tem comparação com o Gerson. O Gerson poderia até, tem talento até para chegar em algo próximo, mas não dá para comparar. E é claro que o Pascoal tá fazendo isso para ganhar um pouquinho de engajamento, ganhar um pouquinho de projeção, mas não existe comparação entre Gerson e Paquetá. Comenta aí sua opinião, se você acha que de fato não existe nenhuma comparação entre os dois ou se tem algum fundo de verdade aí na sua opinião e faz sentido fazer esse tipo de comparação. Comenta aí e deixa aqui embaixo pra gente desenvolver esse assunto aí durante o dia, beleza? Vamos falar agora do mercado da bola. Antes eu vou só lembrar vocês do YouTube Shopping, que tá passando um monte de produto maneiro aí pra você na tela. Tem camisa do Mengão, lançada agora pra 2026. Tá linda demais, muito maneira. Tem a camisa de treino, a marrom também. Tem copo, tem muita coisa maneira. Tem até um timezinho de botão do Flamengo que eu achei muito maneiro. Coloquei também entre os produtos selecionados por mim. E você adquirindo um desses produtos através do meu link, você me dá uma moral muito grande pra continuar trazendo todas as notícias do Mengão aqui para vocês. E claro, se você clicar no meu link e vai ser direcionado para qualquer parceiro do YouTube, seja Shopee, Magalu, Mercado Livre, qualquer um desses, lá dentro, se você estiver precisando de qualquer outra coisa, comprar qualquer outro produto por lá, desde que tenha entrado pelo meu link, você me dá uma moral da mesma forma, vem uma comissão para mim e me incentiva a continuar trazendo todas as notícias do Mengão para vocês, beleza? Vamos falar agora de mercado da bola, porque tem muita coisa, tem Gabriel Jesus, tem Paquetá, mas antes a gente vai falar do luto pelo Botafogo. Luto mais ou menos, né? Porque eles falaram tanto em 2024 que daqui para frente não ia ter mais nada e vão ficar para sempre. Eles precisam tomar bastante daquele remedinho para memória, porque eles vão precisar lembrar de 2024 por um bom tempo. Porque o Botafogo tá de mal a pior, transferban, que até o momento não está sendo solucionado lá com a MLS, que é a Liga Americana. O Textor simplesmente sumiu do Brasil, devendo a Deus e o mundo. Esse transferban vai fazer com que eles, muito provavelmente, as contratações que eles fizeram já para essa janela, eles tenham que emprestar, porque não vão poder inscrever os jogadores. E o Globoesporte.com ainda trouxe aqui uma informação de que diferentes empresários estão recomendando nos últimos meses que os seus jogadores não fechem com o Botafogo. Além de pagamentos atrasados com o elenco, 2 meses de direito de imagem, FGTS, luvas para alguns, o Alvinegro está devendo comissões a agentes. Botafogo vive seu pior momento financeiro desde que se tornou SAF. A ordem é cortar gastos em todos os departamentos, inclusive na base no futebol feminino. Funcionários relatam clima de insegurança e incerteza, reclamação pela ausência de John Textor, que não aparece no Brasil desde a primeira semana de dezembro. Textor prega tranquilidade, diz que vai conseguir um aporte para resolver os problemas mais urgentes, mas não há um prazo definido. Tá aí. E por que eu tô falando isso tudo? Porque o Flamengo, em paralelo a isso, tá de olho no Danilo, que é volante do Botafogo. Ele hoje está num cenário ali de avaliação, formação até do Paparazzo Rubro-Negro. O Flamengo está avaliando a contratação desse volante, que não é simplesmente, o Flamengo olhou, achou ele legal, bom jogador, e ele é de fato bom jogador, ex-Palmeiras, jogou no Nottingham Forest também da Inglaterra,
e os empresários do Danilo vieram oferecê-lo ao Flamengo. Quase que pedindo, pelo amor de Deus, para o Flamengo fazer uma proposta, ir até lá no Botafogo e tentar levá-lo. Mas existe uma discussão interna ainda, porque o Flamengo teria uma carência maior hoje de primeiro volante, com Pulgar e Everton Araújo ali para essa posição, porque para o segundo volante o Flamengo já tem bastante opção. Agora, Everton Araújo parece que se intensificou bastante no treinamento, nessas férias, fez um bom jogo contra o Vasco, então pode ser que o Flamengo trazendo mais um volante também enche demais de opções ali no setor, mas em paralelo a isso o Flamengo está negociando o Alan, tá com essa possibilidade aí de trazer o Marcos Antônio do São Paulo, então o Danilo, na minha opinião, seria uma boa contratação, agregaria bastante ao elenco, então os agentes e o Flamengo estão conversando, mas por enquanto ainda não teve nenhum avanço. O Flamengo está esperando meio que haver uma definição lá nessa situação do Botafogo e principalmente uma definição sobre Lucas Paquetá para tomar qualquer outra atitude de contratação em si. É claro que estão havendo outras negociações, mas fechamento só deve acontecer depois da resolução de Lucas Paquetá. E agora vamos falar sobre ele exatamente. Primeiro, que o West Ham já tem uma proposta na mesa pelo Paquetá, oficial, papel timbrado. E o que a gente falou ontem, inclusive no Twitter, é o seguinte: o Flamengo não costuma enviar propostas oficiais, documentação de proposta, quando não tem um mínimo de acerto. Quando ainda está naquela fase de vamos ajustar os valores, vamos definir quanto que vai custar e tudo mais, os detalhes de premiação, ainda não é enviada a proposta nesse estágio. Então, não estou dizendo que está tudo certo, mas que existe uma grande chance de estar bastante avançado por esse fator aí, do Flamengo já ter enviado a proposta oficial. A gente continua acompanhando. A notícia que veio, inclusive do Mauro César, é de que o West Ham tem 2 cenários para liberar Lucas Paquetá, como a gente fez a chamada aqui do vídeo. 2 cenários para a liberação do Paquetá. O primeiro cenário envolve a situação do West Ham na Premier League. Caso, até o dia 3 de março, o rebaixamento do clube inglês se torne praticamente inevitável, a diretoria poderia optar pela liberação do Paquetá. Dessa forma, os Hammers, que é o time do West Ham, evitaria o pagamento de salários do jogador até o mês de junho, aliviando o clube. O segundo cenário está diretamente ligado ao desempenho do Paquetá em campo. Se o meia passar a ter atuações abaixo da crítica, o West Ham poderia rever sua posição e facilitar a saída do atleta. No entanto, o Flamengo, a princípio, não aceita esse tipo de condição e deseja concluir a contratação o quanto antes para tentar fechar o negócio por Paquetá. O Flamengo já apresentou uma proposta de 35 milhões de euros, além de 5 milhões de euros de bônus para o West Ham. As negociações seguem e nós continuamos acompanhando. Vamos ver. Existe uma chance de o West Ham ceder a qualquer momento, entender que o Paquetá de fato está com a cabeça longe da Inglaterra, longe do Reino Unido, e que não faz sentido eles continuarem pagando salário por um cara que não vai render. Então, essa é a expectativa do Flamengo. O que é dito nos bastidores é que o valor já está até bem do agrado do time inglês, mas a questão é a forma de pagamento. Eles gostariam do valor à vista, o Flamengo propôs esses 35 milhões parcelados, não é porque é brasileiro, time de fora da Europa que está propondo parcelamento, não. Isso acontece em todas as ligas, todos os times praticamente fazem essas contratações grandes de forma parcelada. A questão aí é que o West Ham já caiu o valor da pedida deles, então eles gostariam desse dinheiro à vista, mas a gente sabe que nada que uma conversa não resolva, eles cheguem no meio termo aí, vamos supor que o Flamengo tenha proposto em 6 parcelas, ele consegue cair ali para 3 parcelas de valores maiores. Por quê? Uma coisa é fato, o Flamengo tem a grana, só que o Flamengo não quer despejar a grana inteira de uma vez, porque ele trabalha com investimentos. Então, se ele tiver que pagar uma parcela agora, vamos supor, de 10 milhões de euros,
e só daqui a um ano pagar a segunda parcela de mais 10 milhões, ele já coloca os outros 30, 25 milhões de euros rendendo. E isso muito provavelmente vai fazer com que o dinheiro possa ser até muito boa parte da segunda parcela já esteja paga só com esse rendimento. Então essa a cabeça do Flamengo no sentido de não querer dar a grana toda para fazer esse dinheiro ir rendendo e quanto maior é o prazo para pagamento, melhor fica o valor em si por causa dos juros, né? Enfim, se o Flamengo conseguir fechar com o West Ham nesses valores e ainda parcelado, vai ser sensacional, mas o que é dito é que o entrave principal hoje não é nem tanto mais a questão da liberação, mas sim a forma de pagamento, como o próprio José Boto falou na entrevista no jogo. A gente vai acompanhar, porque acho que o Flamengo tá certo em não nem cogitar manter o jogador emprestado por lá até o meio do ano, ou aguardar até determinada data para o West Ham definir, dependendo do desempenho do jogador, dependendo da posição deles da tabela. Na minha opinião, o Flamengo tem que forçar a barra para conseguir a liberação dele, até porque não é um favor que eles estão fazendo para o Flamengo. O Flamengo está gastando aí uma grana maior do que nunca gastou, é quase igualando com a maior venda da história do Flamengo, de 45 milhões de euros, que foi a venda do Vinícius Júnior. O Flamengo está quase igualando esse valor com uma compra agora, o que é muito impressionante, muito notório. Ninguém no Brasil chegou perto disso, então o West Ham não tem que fazer esse jogo duro todo, eles têm o direito, mas não deveria, principalmente por conta da história toda do Paquetá por lá. Vamos mudar de assunto agora para finalizar, falando de Gabriel Jesus. Antes disso, vou só lembrar vocês aqui do FIFA Friends Plus, que é disparada a melhor forma de você jogar futebol virtual nos dias de hoje. Ele é um FIFA modificado com todos os times do Brasil, com Série A, B, C, D, todos os uniformes dos times, os estádios, as faces. Você pode jogar, por exemplo, você pega o Flamengo, joga o Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, Mundial no formato de Copa do Mundo e tudo com gráfico remodelado. O jogo é sensacional para computador, mas você não precisa de um computador muito potente, não. É um jogo mais antigo, mas que foi totalmente reformulado. Para saber mais, você pode ir no link aqui da descrição para saber todas as configurações que você precisa para conseguir rodar bem o jogo. Não é nada muito demais assim, não. E se você quiser dar uma olhada em como é o jogo antes, você vai no meu outro canal, no Lucão Joga, que lá tem uma série de gameplays para você entender do que eu tô falando, e eu te garanto que você não vai se arrepender. Beleza? Dá uma olhada lá e depois comenta o que você achou aqui, e também comenta lá para dar uma moral no outro canal. Beleza? Vamos para a última notícia aqui agora de Gabriel Jesus. Conversas com o staff do jogador estão acontecendo e o Flamengo pode fazer uma investida por Gabriel Jesus. Ele tá bem por lá, ele tá voltando a ter uma boa fase no Arsenal, que pode dar uma dificultada aí na situação, mas a chance maior do Flamengo conseguir sucesso é uma possível contratação na janela do meio do ano. O jogador vem sendo frequentemente utilizado lá pelo Arsenal, tem 28 anos hoje, está avaliado em 20 milhões de euros, contrato até junho de 2027, ou seja, no meio do ano ele já vai entrar ali no ano final do contrato, que pode fazer esse valor dar uma caída. Flamengo vai tentar provavelmente algo nesse entorno aí do valor de mercado dele de 20 milhões de euros, e além disso ele tem uma multa rescisória de 45 milhões de euros. Claro que não acho que o Flamengo cogite pagar nada disso. Hoje, o que existe de informação é Flamengo conversando com o staff do jogador para entender ali quais seriam as possíveis condições, um empréstimo com opção de compra, ou se o Arsenal só negocia definitivamente, ou se o Arsenal não quer vender de jeito nenhum. Mas hoje as conversas estão restritas ao staff do Gabriel Jesus, que nas próximas semanas deve entrar em contato com o Arsenal para entender quais seriam as condições. Acho muito difícil, principalmente agora nessa janela, porque o Arsenal está brigando lá por todos os campeonatos, com o Gabriel Jesus jogando frequentemente. Ele tem 12 jogos nessa temporada, 3 gols e 1 assistência, que parece pouco, parece um baixo desempenho, mas se a gente parar para olhar o contexto dele em campo, dá para ver que ele está sendo muito importante
e fazendo a diferença por lá. Flamengo de olho, tentando, sondando. Qualquer atualização que a gente tenha sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. Beleza? Lembrando mais uma vez do YouTube Shopping, os produtos passando aí na sua tela. Você clica, adquirindo qualquer um deles ou qualquer outro dentro dos sites, você me dá uma moral muito grande aqui no canal. Beleza? Por hoje era isso.